Olá, oitavos anos. Professora Sueli vai trabalhar com vocês correções de atividades. Foi enviado para vocês um vídeo pelo grupo do WhatsApp para alguns alunos por e-mail, solicitação de alguns. Semana que nós vamos fazer a correção, 10 a 14 de maio de 21, tema sujeito e predicado, gramática. Então vamos lá. A professora vai conceituar brevemente para vocês, ou seja, relembrar alguns conceitos. Então vamos lá. Sujeito. Sujeito é o ser sobre o qual se faz uma declaração. Então, o sujeito ele acontece de ordem direta e ordem indireta. Então, ordem direta. Antes do predicado, então o sujeito ele pode vir antes do predicado. Ordem indireta, posposto, no meio ou depois do predicado. O que vem a ser o predicado? É algo é tudo que se diz a respeito do sujeito, que vem a ser predicado e sujeito, os dois juntos. Sujeito e predicado são os termos essenciais da oração. Então, sem o verbo não se classifica, sujeito e predicado, que vem a ser o núcleo do sujeito. Então, no texto que nós lemos, tinha muito, falando sobre núcleo, sobre sujeito, predicado. Núcleo do sujeito, elemento do sujeito com o qual o verbo concorda. Essa concordância, pode acontecer no plural e singular. Sujeito simples é constituído por apenas um núcleo e o sujeito composto constituído por mais de um núcleo. Então, aqui à minha direita nós temos predicado nominal, verbos de ligação ou verbos de estado. Então, nós temos predicado nominal e o predicado verbal. Então, para o meu predicado nominal, preciso dessa tabela para eu resolver os exercícios. Vocês verão que durante as atividades, a professora deixou a tabelinha para vocês. Por quê? Porque sempre quando eu for resolver atividades com predicado verbal e nominal juntos, eu preciso da tabela. Só em provas que a professora não vai deixar vocês usarem a tabela, tá bom? Então vamos lá. Verbo ser, estar, continuar, andar, ficar, parecer, permanecer e tornar-se são verbos de ligação. Então, para esses verbos, quando eles forem para qualidade, estado, características, eles são ou eles se classificam em predicado nominal. Então, a partir do momento que a professora forem fazendo os exercícios, vocês se identificarão com os predicados nominais. E quando eles forem ação, verbo ser, estar e outros verbos, tem uma infinidade, eles serão predicados verbais, tá? Ou verbos significativos. Então, vamos lá. Aí o primeiro, destaque o sujeito de cada uma das orações. A professora não vai fazer a leitura de todas as orações, Vou só dar uma explicação para vocês, porque passa muito rápido o tempo, tá bom? Então aqui vocês iriam, ou certamente vocês destacaram o sujeito de cada uma das orações. Então aqui, os alunos saíram depressa. Então, para eu destacar o sujeito ou para eu achar o sujeito de uma oração, o que eu preciso? Fazer a famosa pergunta para o meu verbo. Então, os alunos saíram depressa. Quem saíram depressa? Os alunos. Então, fazer aqui a número 3. Os namorados andaram pelas ruas. Quem andaram pelas ruas? Os namorados. O jogo foi emocionante. O que foi emocionante? O jogo. Então, a professora fez aqui de 3 para vocês aprenderem que eu preciso fazer a pergunta para o meu verbo para eu achar o meu sujeito. Então, faça uma correção. Número 2. Separe o sujeito e o predicado de cada uma. Então, aqui a professora separou com uma barra. A chuva inundou várias ruas. Então, para eu separar o meu sujeito do predicado, foi a partir do meu verbo. Se eu tivesse aqui a minha ordem indireta, que seria no meio ou depois do verbo, eu teria que fazer 2 barrinhas, mas essa atividade a professora deixou propositadamente, no início só ordem direta, tá bom? Então aqui vocês separaram, ou a professora separou para vocês, logo no início. Então aqui as barrinhas. Então, depois do verbo, tá vendo? Sempre
A professora colocou a barrinha aqui no sujeito antes do verbo, ok? Então, nós vamos para o nosso próximo. Crie sujeitos para os predicados abaixo, seguindo as instruções entre parênteses. Então, aqui era para vocês colocarem, use um substantivo comum. A professora colocou criança, tive que colocar um artigo, porque senão não ia dar certo. Então, a criança, substantivo próprio, Marielle, as meninas, use um substantivo comum. A professora colocou as meninas, por quê? Porque aqui eu tenho o verbo vieram, preciso de uma concordância correta, ok? Maio e março, então são substantivos próprios, o menino um substantivo comum. Aqui, o sujeito, já temos. Então, aqui era para vocês completarem com o predicado. O professor aqui grifou o predicado, o verbo, porque eu preciso do meu verbo para eu completar a minha oração ou a minha frase. Explicou a lição, a lua está linda esta noite. Aqui o fizeram, aniversário de namoro, né, os namorados, a chuva estava muito forte. Então, eu preciso da concordância minha verbal para concordar com o meu sujeito. Seguindo, número 5, aqui. Complete as lacunas de modo a formar sujeito simples. Então, aqui, olha, esta menina. Então, aqui os alunos estão sempre concordando com o meu sujeito. Se ele é simples, aqui na verdade são sujeitos simples, né? Na verdade, o plural, tá? A professora queria falar para vocês, tá bom? Então, aqui as mulheres, tá vendo, ó? Então, quando tiver no plural, plural, certo? Então, façam aí a correção. Aqui vocês iriam, né, número 6, sujeitos compostos, substantivos próprios, certo? Então, aqui, tudo bem? Façam a correção. Sujeitos compostos, os substantivos próprios, certo? Então, aqui ao lado a professora já fez também. Vamos para o nosso 8º. Crie um predicado para cada um desses sujeitos compostos, completando a oração em seu caderno. Eu e meu irmão fomos viajar para o exterior. A chuva e o vento foram intensas que acabaram com as plantações do meu avô. O professor e alguns alunos estão ansiosos para que volte tudo ao normal o quanto antes. Tenho certeza que todos nós estamos ansiosos para que volte tudo ao normal. 4. Você e seus colegas estão assistindo aos vídeos gravados e enviados por sua professora de língua portuguesa? Espero que sim. A número 4 aqui, ó. Isso aqui é para todos nós. 5. Antônio, José e Fernando irão ao cinema assistir um filme de ficção. Tá vendo? Então, a partir do verbo, olha, tá vendo? Não tem erro. Vocês precisam fazer a concordância com o nosso sujeito que a professora já havia dado, ok? Então, vamos para o nosso nono aqui. Reescreva as frases invertendo a posição do sujeito em relação ao verbo. Então, aqui é aquela ordem invertida, né? Ou seja, ordem indireta, posposto, ok? Então, vamos lá, vou fazer aí a primeira e ler a primeira e a segunda para vocês continuarem, que não dá para fazer a leitura de tudo. Todos os jogadores saíram do campo todos os jogadores. O caminhão de frutas saiu carregado o caminhão de frutas. Então, nós vamos para a nossa 10ª. A 10. Complete as lacunas com um dos sujeitos do quadro. Em alguns casos, cabe mais de um desses sujeitos, mas o importante é que a oração tenha sentido. O mais importante é que vocês respeitem aí o início de frase, letra maiúscula, certo? E que vocês coloquem para que a oração de vocês tenha sentido. Aqui, indique o sujeito de cada uma das orações, como a professora havia explicado para vocês no exercício anterior lá atrás. Chegaram à praia os turistas. Quem chegaram à praia? Os turistas. Lembra da famosa pergunta? A gente faz a pergunta para o verbo. O cachorro latiu furiosamente. Quem latiu furiosamente? O cachorro. Começou a discussão. O que começou? A discussão. Tá vendo? É só fazer a famosa perguntinha para o nosso verbo que vocês irão achar o sujeito. Seguindo, vamos lá. Destaque o sujeito das seguintes orações. Então, aqui, perambulava pela rua uma menina pobre.
Quem perambulava pela rua? Uma menina pobre. Então aqui nós temos o sujeito, ordem direta, que a gente fala que o sujeito ele está posposto, ok? Aqui a professora deixou mais um exemplo do sujeito posposto, tá vendo? Olha, ele vem depois do verbo aconteceu. Aqui ele vem no meio, ó, o sujeito posposto, tá vendo? Ele vem depois do verbo caía, ok? Vamos seguindo. Então façam a correção direitinho. Não é para vocês apagarem, é só para ver se está mais ou menos semelhante como as atividades, né, os exemplos da professora. Seguindo, 13. Complete as lacunas com verbos que indica ação formando orações com predicado verbal. Tá vendo? A professora deixou aqui na número 1, olha, 2 verbos. É apenas um verbo. Então, vários verbos dá certo aí. Aqui a professora deixou 2 também, ó, porque eles precisam ser no plural, a terceira pessoa do plural. Tá vendo? Deixei 2. Aqui também terceira pessoa. Aqui eu deixei 3. Certo? Então, façam a correção. Complete as lacunas com palavras que indicam estado. Olha aqui o CCAPVIT que a professora falou. Então, precisam ter a tabela quando vocês forem fazer com predicado nominal, estado, qualidade ou característica do sujeito. Estas qualidades eu chamo predicativo do sujeito. Bonita, entediada, esperançosa, que nós vamos trabalhar também, tá bom? Então, a qualidade do sujeito eu chamo de predicativo do sujeito, quando o predicado é nominal. Quando o predicado for verbal, é predicativo do objeto, ok? Então, uma dica para vocês aí. Então, aqui era para vocês completarem com uma qualidade, um estado, ou uma característica, tá bom? Então, aqui o nosso CCAPVIT, para vocês copiarem no caderno de vocês. Então, quando for qualidade, característica ou estado, predicado, nominal. Vamos seguindo. 15. Aqui vocês irão criar um predicado verbal e um predicado nominal para cada um dos sujeitos a seguir. Aqui a professora já tinha o primeiro, né? Algumas crianças brincam no parque, então aqui algumas crianças estão cansadas. O primeiro já havia, né? Predicado verbal e nominal. Então aqui, olha, tem a tabelinha, precisa também da tabela para fazer. Então aqui algumas crianças estão cansadas, é um predicado nominal. É só vocês olharem na tabela, fazer a conjugação do verbo e fazer a classificação. Olha número 2. Muitas vezes as pessoas são enganadas. É um predicado nominal porque aqui eu tenho uma qualidade. Muitas vezes as pessoas perdem a paciência. É um predicado verbal porque é uma ação. As meninas estavam ansiosas e nervosas, tá vendo? É uma qualidade, né? Ó, que elas estão. A menina quebrou a cadeira, tá faltando um A aqui. É um predicado verbal, né? É uma ação que ela fez. Marcos e seu irmão foram passear. É um predicado verbal. Marcos e seu irmão estão ansiosos para o passeio. Então, aqui, ansiosos é uma qualidade, um estado que eles estão. Então, um predicado nominal, porque eu tenho a tabelinha, é só vocês consultarem a tabela, tá bom? Vamos aqui abaixo, ó. A menina é estudiosa, é um predicado nominal. A menina fez as tarefas de forma incorreta. Então, esse fez aqui é o verbo fazer. Tá vendo? Ele não está aqui, olha, tá? Então, é uma ação, tá bom? Então, prestem atenção com calma nessa atividade, olhem a tabelinha, tá bom? Para vocês aprenderem. Vamos para o próximo. Destaque os predicados dessas orações e depois classifique. Então, aqui a professora fez em forma de sigla para vocês. É a mesma coisa do anterior. Aqui também vocês dêem uma olhadinha, que é sujeito simples e composto, já foi explicado. Então, dê uma pausa para vocês fazerem, já foi tudo explicadinho para vocês. Aqui o nosso 18 também já foi explicado, tem a tabelinha do CCAPVIT, tá bom? Dê uma pausa para vocês fazerem. E aqui o nosso último é a tarefinha da semana, a apostila Tempo de Recordar, vocês irão usar frase e oração, tá bom? Então, até um próximo vídeo.